Muitíssimo boa tarde, noite, meu povo querido. Já estamos aqui a bordo com alguns queridos e queridas que eu não sei vocês, mas eu passei a semana com palpitação por causa desse tema. Seja bem-vindo, Beth, seja bem-vinda, Sol. Aproveita e faz uma gentileza para mim. Aperta aí o aviãozinho e convida a turma toda para vir conversar conosco sobre essa temática mais do que relevante, mais do que importante, mais do que fundamental. Nessa semana teremos live hoje, terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 18h03. Sábado, excepcionalmente, porque é sabadão, nosso horário vai ser 19h03. Então, Luciana, seja bem-vinda, Érica, seja bem-vinda, Lidiane, Carol, Ed Carlos, uma patota da pesada. Hoje nós vamos receber na nossa programação Cacá, que vai falar conosco sobre o lugar da mulher preta, o lugar de fala da mulher preta é onde? Eu decidi convidar os meus amigos e amigas para conversar sobre esse tal lugar de fala. E o que é esse tal de lugar de fala? Pensa só, eu sou uma mulher branca, classe média, heterossexual, da cultura dominante. Eu fui educada ouvindo minha história do meu povo, me reconhecendo em todos os lugares, onde eu ia tinham meninas brancas, eu frequentava os lugares e só há muito pouco tempo eu comecei a prestar atenção que o tal do lugar de fala das pessoas que são diferentes dessa cultura vigente é nenhum, não existe, né? A elas não são dada representatividade, então eu resolvi me calar e dar voz a esses meus amigos e amigas que vieram contar a sua história, porque eu preciso aprender, porque eu entendo que a gente ouve, assimila, compreende, entende, para que a gente possa atuar, transformar e, de fato, incluir. Então, fiquem à vontade para colocar perguntas. Aqui eu vou receber a poderosíssima Cacá, minha mulher divina, maravilhosa, engajada. Ela mesma conta a história dela. Deixa ela chegar aí. Ai, eu tô com a cabeça cortada. Peraí, meu pai. Esse Instagram não é brinquedo, não. Ele corta tudo da gente. Corta a cabeça, corta o tempo, né, amiga? Eu vou ajustar aqui, peraí. Ajuste que a gente precisa ver o resplendor inteiro. Acho que agora deu, maravilhosa, né? Linda, com uma echarpe sensacional, um batom divino. Querida, quanta honra ter você aqui. Ah, prazer é meu. Muita querido. honra. Eu idealizei essa semana e convidei pessoas de referência porque eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir de que lugar você fala, eu preciso compreender para que eu possa melhorar, me educar e de verdade reconhecer que nós somos um povo com uma diversidade maravilhosa num país que tem tudo para que essa mistura se transforme em força, mas isso ainda é mito, né? Sim, isso ainda é um cadinho poético lá nos poemas de Manuel Bandeira e etc. Então, conta tudo. Primeiro, conta para nós quem é você, qual é a sua atuação dentro do feminismo negro, qual é o seu trabalho de empoderamento. Me fala um pouquinho sobre isso, depois senta que lá vem a história. Tá bom. Bom, meu nome é Cacá Rodrigues, eu sou coach de empoderamento feminino e faço alguns trabalhos de desenvolvimento da autoestima da mulher negra, né? Eu atuo como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, na liderança do Comitê Igualdade Racial, e nós temos alguns trabalhos em que a gente tem o propósito de preparar mulheres negras para assumir posições de liderança na nossa sociedade. E eu também tenho um workshop específico para mulheres negras, que é um workshop de despertar da autoestima dessa mulher, que acaba tendo, né, por conta de todo esse contexto que a gente vive, a sua autoestima muito prejudicada.
E eu faço os meus trabalhos de empoderamento feminino, né? Tenho um programa de mentoria que se chama Empodere Ser. Eu trabalho especificamente com autoconhecimento para empoderar mulheres. Tenho os meus atendimentos terapêuticos, os meus atendimentos como coach também. Mas o meu propósito mesmo realmente é trabalhar empoderamento feminino, porque eu vivi isso na prática, né? E conforme eu Então, fui trabalhando no autoconhecimento, quero desde saber tudo, quero saber tudo. Mas exatamente. enquanto o povo está chegando, eu quero te falar assim, ó. Por favor, me eduque, por favor, me ajude, porque tem um monte de coisa que eu não sei e mais um monte de coisa que eu não sabia que não sabia, né? Então eu vou conversar assim com você como minha amiga, como aquela mentora que vai iluminando o novato, né? Num lugar de muita humildade, porque eu sou bem ignorante numa porção de coisa. Eu, desde menina, tinha boneca da minha cor com cabelo da minha cor. Desde a escola, todas as minhas coleguinhas eram parecidas comigo. Branquinhas, umas gordinhas, outras magrinhas, uma mais alta, outra mais baixa, mas brancas, dentro das tonalidades brancas. Tinha negra também, porque eu vim de classe média baixa, estudei em escola pública, tínhamos bastante negro. Pouquíssimos professores negros na universidade, no ensino médio todo, nos lugares que eu frequento, nas palestras, nas organizações. E é difícil para quem é branco e se vê o tempo inteiro ter consciência do que é você olhar e não se ver, né? Não se ver representado. Então, eu comecei a prestar atenção. Mas muitas pessoas que viram os anúncios das lives começaram a falar assim, mas por que você tem que dizer que a pessoa é preta? Por que tem que dizer que ela é gay? Por que tem que dizer que ela é LGBT e todas as letrinhas que eu nem lembro todas? Por que tem que dizer que é nordestino? Por que tem que destacar? Aí a poderosa que saiu lá na Exame, a primeira mulher negra, capa da revista Exame, em 52 anos, por que tem que dizer que ela é negra? Por que tem que dizer que é negro? Porque é. E quando a gente não diz, a gente tira da pessoa o direito dela ser quem ela é, né? Essa coisa, por exemplo, eu gosto de trazer, é sempre uma analogia, né? O que é considerado normal, né? E eu não gosto desse termo, mas a gente utiliza ele com muita frequência. No caso, por exemplo, de relacionamento afetivo, é o que a gente chama de heterossexualidade ou heteroafetividade, né? Que é esse relacionamento entre pessoas de sexos, gêneros diferentes. E aí, eu tenho uma outra pessoa que tem uma orientação sexual, né? Que é essa orientação? Ela não tem vontade de ter relacionamentos sexuais e afetivos com as pessoas diferentes, sexo, gênero diferente do dela. Ela tem vontade com pessoas que são iguais. E aí eu tiro dessa pessoa o direito dela ser quem ela é, só para eu não me incomodar, só para eu não me sentir desconfortável, só para eu não ver o que para mim eu considero como inadequado, como errado, como incorreto, né? E aí eu adoro aquela, aquelas frases, né, que a gente vê muito na internet, você é contra, né, o relacionamento homoafetivo, não seja uma pessoa homossexual. Você é contra a gente falar de equidade de gênero, não seja uma pessoa que discrimina uma mulher por conta do gênero dela, né? Não reproduza o machismo estrutural, né? Você Uhum. acha que todas as vidas importam? Observe os dados, né, e os fatos de o que acontece com uma pessoa se ela nascer com uma cor preta e se ela nascer com uma cor branca. Observe dados e fatos, porque a questão é que a gente está se guiando muitas vezes por crenças e não por dados e fatos, né? E aí a gente viveu durante muito tempo, isso que você falou antes, que foi a questão do mito da democracia racial, de que nós somos o país da diversidade e que aqui todo mundo é legal, é bacana. Só que não é, né? Quando a gente vai olhar para a estatística, que a gente vê que um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil, esses índices eles são superiores a índices de países que estão em guerra civil. Quando a gente vai ver que nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo,
a gente está falando que a gente mais mata do que países onde é proibido você ser homossexual na lei, né? E aí a gente não pode dizer que é o país da diversidade quando a gente tem essa realidade, né? E sempre dizendo que é realidade a partir de dados oficiais, né? Declarados pelo governo, né? Pelo Estado brasileiro, né? Então Você nós somos o sabe, país Cacá, que é o quinto país que mais tem feminicídio. Como é que a gente pode dizer que a gente é um país da diversidade se eu não permito nem que as mulheres vivam a vida delas na sua plenitude, né? Porque meu Deus, mas eu tem mato, assunto. A gente. se elas quiserem viver a vida na plenitude, eu vou falar e vou matar. Então, É, né, é isso que eu acho que a gente tem que é. pensar. Quando a gente não fala, a gente não dá nome para as coisas, a gente meio que apaga aquilo, né? E aí fica, sabe aquela história que quando uma mulher está numa relação abusiva é, e, o homem, no caso de um casal, né, não necessariamente 100% das relações abusivas são heterossexuais, mas estou trazendo um exemplo aqui. Um casal heterossexual que vive uma relação abusiva de um homem que abusa da mulher. E aí, em alguma situação que essa mulher começa a perceber que está na relação abusiva, o homem começa a criar situações para falar que ela está enlouquecendo, que é loucura, que ela está alucinando. Quando a gente não fala que as coisas que existem, existem, a gente coloca as pessoas nesse lugar de, tipo, meu, você tá viajando, isso é mimimi, que é isso, E entendeu? essa Então, história é antiga, até porque Freud começou a estudar a histeria a partir desse lugar, né? Então exatamente. eu já sofri assédio moral no trabalho, e num primeiro momento você pensa que você que está entendendo tudo errado, que você é louca, porque você que é a que não entendeu, você é a que é sem noção, né? E aquilo é assédio, aquilo é violência, né? Então, Cacá, essa coisa do nomear, as pessoas elas continuam se incomodando com isso. Como num tempo atrás, a minha avó, ela não falava que alguém tinha câncer, né? Ela falava, morreu daquela doença. E mais atrás ainda, quando era tuberculose, morreu de doença ruim. Então, o que não é nomeado, ele fica velado, ele fica num campo onde para uma criança, para uma jovem, um jovem que está formando a sua personalidade, ele não tem essa referência, né? Me chamou muita atenção o manual antirracista da Djamila Ribeiro, onde ela diz assim, né, da desconstrução. É a própria Tati que vem falar aqui, quando ela diz que com 6 anos de idade, o colega ela descobre que é preta. Se eu estiver misturando a história, perdão, mas alguém contou, ela descobre que é preta porque o coleguinha de 6 anos de idade pede para a professora trocar o parzinho da festa junina porque ele não quer dançar com a macaca. E a gente acha isso normal e a gente acha que isso vai formar uma pessoa com autoestima e com capacidade de competição exatamente igual àquele que foi o tempo todo validado. Seu cabelo é bonito, a sua cor da pele está linda, seus olhos são bacana, onde tudo seu beiço é grande, né? Eu tenho lábio, o preto tem beiço, né? O seu cabelo é bombril. Essa fala ela destrói a capacidade de um povo. E também me chamou muita atenção a Djamila falar assim, a gente não é escravo, a gente foi um povo escravizado. Então a história na escola começa assim, os negros vieram para o Brasil escravo. Quer dizer, o negro nasceu escravo, então é uma categoria assim, você nasceu escravo, você é baixo, você é alto e você é escravo. A gente nunca ouviu o outro lado dessa história, que foi desconstruindo símbolo, cultura, poder, a sua fé, as suas crenças, a sua forma de entender o mundo. Como é que é isso, Cacá? Não, e é interessante você trazer essa fala, porque o conteúdo que você aprendeu é o que eu aprendi, né? Então, enquanto contavam para você que o seu povo era conquistador, né? Que desbravou mares, né? Para, né, ir, né, atrás do caminho das Índias, acabou descobrindo uma terra nova, né? Descobriu a América, tal, não sei o quê. A gente estava aprendendo na escola que eu sou descendente de escravos, né? E quando é misturado ainda, que no meu caso eu sou bem mestiça,
que parte da minha ancestralidade era o povo preguiçoso, né? Que é como os indígenas são chamados até hoje, né? De preguiçosos, de que não gostam de trabalhar, né? E tudo mais. Inclusive, né, a gente vê isso hoje abertamente sendo falado por autoridades brasileiras, né? Então, é o que você falou, né? Lastimável. É muito Lastimável, né? desafiador você querer depois que essa pessoa tenha, né, construído uma autoestima saudável, né? Porque você tá o tempo todo, primeiro que você não tem representatividade, né? No meu Você não se tempo, vê, né? Na novela, no teatro, na poesia, na literatura, nos lugares. Você estava comentando comigo desse hotel que você foi no carnaval, né? Esse lugar, assim, onde você chega e a pessoa preta, ela é sempre um serviçal, né? Onde você chega e pergunta para a pessoa preta onde é, pede a informação para a pessoa preta, pede para servir a bebida para a pessoa preta, né? O branco está sentado, ele é cliente, o preto é sempre o que trabalha naquele lugar. Como é que foi essa experiência, Cacá? então, é curioso, né? Porque, como eu te falei, né? Esse ano eu fui passar o carnaval num resort em Cancún, em Punta Cana, e eu observei que eu era a única hóspede negra em aproximadamente uns 5 mil hóspedes, mas que os funcionários desse resort eram todos negros, né? Ali na região do Caribe, todos eram funcionários negros, não tinham funcionários brancos no resort, mas os hóspedes eram todos brancos, com exceção de que eu estava lá. É muito louco como a gente não vê isso, né? Porque eu estava num grupo e o grupo nem tinha um O para grupo essa. branco. É, Um grupo branco. exatamente. Ninguém nem percebeu que existia essa diferença. Agora, eu vivi isso muito, né, em São Paulo mesmo, né? Porque eu trabalhava na Avenida Paulista, frequentava os melhores restaurantes na região ali dos Jardins, do Itaim, e eu sempre estava numa condição de ser a única no salão de clientes que era uma mulher negra, né? E isso é muito comum. E as pessoas brancas, elas não se dão conta e não questionam como é que num país onde 56% da população se autodeclara como negra, a gente não vê essas pessoas ocupando esses espaços, né? Tendo acesso a esses espaços. Eu passei uma época que eu trabalhei no mundo corporativo, né? Eu passei uma época a serviço, morando 30 dias num hotel em Brasília. Eu era a única hóspede negra daquele hotel, né? Um hotel 5 estrelas em Brasília, não tinha outros hóspedes negros, nunca teve, né? Nunca vi nem. Agora, as pessoas que me serviam no café da manhã, tinha vários, né? Negros. Ô, Então, Cacá, e como é que é esse conceito da passabilidade? Quer dizer, que você é uma negra, mas você não é uma negra retinta, né? Você é uma moreninha, uma marronzinha bombom, você tem o cabelinho lisinho, você praticamente é uma branca. Como é que é isso? exatamente, eu sempre ouvi isso. De que eu era uma moreninha, de que eu não era preta. A questão é que é, essa diminuição, né? As pessoas fazem isso, né? Da diminuição da sua condição de mulher negra, né? Como se estivesse fazendo um elogio, né? Como se ser uma Uhum, mulher uhum, preta, né? Ser uma mulher negra fosse um defeito, né? uhum. Então, quando a pessoa me falava assim, ah, você é moreninha, a pessoa estava tentando fazer um elogio, né? Ah, você é afrolight, né? Estava tentando dizer que eu não era tão preta assim, né? Que eu podia fazer parte do grupo deles porque eu não era tão preta assim. Mas, por outro lado, quando eu entrava numa loja, né, eu precisava cuidar para não ter nenhuma atitude que pudesse trazer alguma suspeita para mim, né? Eu precisava não me incomodar com segurança me seguindo. Eu estive no ano passado, eu participei de um reality show e uma das meninas que estava comigo nesse reality, um dia a gente foi ao shopping
comprar umas roupas de figurino mesmo pro reality. E aí a gente entrou numa loja dessas famosas de departamento. Eu entrei no provador com algumas peças e fiz aquela checagem, né, com o funcionário do provador. E ela falou: ah, não, não vou provar nada. Essa minha amiga era uma mulher branca. É uma mulher branca. Ela falou: não vou provar nada, vou te esperar aqui fora. Eu falei: tá bom. E aí eu mostrei para a funcionária do provador quantas peças eu tinha, peguei lá o cartãozinho e entrei pro provador. E quando eu cheguei lá, a funcionária não estava, eu fiquei esperando, tal. Ela voltou e eu esperei para poder entrar. Quando eu saí do provador, eu fui procurar a minha amiga e ela falou: ah, eu tô aqui provando que eu vi um negócio e eu resolvi que eu ia provar. E aí eu fiquei esperando ela sair. Quando ela saiu do provador, eu falei: cadê o seu tiquezinho para entregar para a moça, né? A sua Número, né? plaquinha da quantidade de peças. E ela falou: ah, não, quando eu entrei aqui não tinha funcionário, eu não peguei nada. Eu entrei direto. E eu falei: você sabe por que você fez isso? Ela falou: por quê? Eu falei: porque você é uma mulher branca. Se uma mulher preta jamais vai entrar no provador de uma loja sem passar pela funcionária que identifique quantas peças ela está entrando. Porque o risco da confusão armada depois é gigante. Você tem que passar por uma situação de constrangimento, das pessoas quererem te revistar e tudo mais. Então, essas pequenas coisinhas, sabe, que a gente não enxerga, que são esses privilégios que a gente chama, né? O privilégio Eu branco, né? ouvi, eu ouvi, Cacá, a Ana Fontes dizendo que ela trabalhou muito tempo, atuou muito tempo em banca de avaliação de projetos para financiamento de projetos de empreendedorismo. E a maior parte dessas pessoas que financiam, que têm o capital, são homens brancos héteros. E que eles financiam outros homens héteros. E que, no entanto, mais de 50% dos empreendimentos, das iniciativas empreendedoras desse país são de mulheres e negras. Mas que a condução da banca para que a mulher negra consiga o financiamento, ela é muito diferente da condição do homem ou da mulher branca. Então é do tipo, você vai ter filho, quem que fica com seus filhos, como é que é engravidar, coisa que ela diz que nunca viu nenhum financiador perguntar para homem. Então, como é que as negras conseguem empreender quando elas não têm direito, acesso facilmente a crédito, isso do seu trabalho com o empoderamento das meninas, né, de favelas, meninas pretas de favela, da autoestima, como é que você vê essa inserção no mercado de trabalho, como é que essa questão desse racismo estrutural afeta a mobilidade social, as oportunidades, né, porque a gente vai para o cárcere, vai para as prisões e 80% ou mais da população carcerária é preta. No entanto, você vai ver, por exemplo, a maior parte deles não é condenado por crime. Isso eu vi no Djamila, eles são condenados por uso de droga e a porção que eles usam de droga é sempre inferior à do branco. Então, basta a batida policial dizer que ele fez... O argumento do cara que prendeu é o argumento que serve para condenar, você não vê branco assim. A questão do menino lá de Recife, que estava com a patroa e caiu, né, do elevador... Se isso fosse ao contrário, fosse a empregada que tivesse posto a criança branca no elevador, apertado lá o nono andar e a criança cair, como você acha que seria a comoção do país, né? Como é que a gente fala que todas as vidas são iguais e não percebe essa diferença, né? Desse abismo social de não estar... Agora o governo querendo acabar com as leis das cotas, como é que você vê isso? Falei um monte de assunto misturado, né? Mas que foi caindo ficha mesmo em mim, assim, e foi dando vergonha alheia de mim, sabe? Quando você vai dando vergonha, eu fui ouvindo as lives, eu chorava com a história que as pessoas estavam falando, fomos nós que fizemos isso, e a gente é considerado uma raça superior, uma raça evoluída, né? Os europeus, os colonizadores, a gente devastou, fez um genocídio indígena, continuamos fazendo, estamos fazendo um genocídio com o povo preto, na pandemia, no crime, na barbárie, na forma da polícia lidar, na forma dos professores lidar. A nossa colega Solange, que veio falar quarta-feira sobre neurodiversidade, ela fala do quanto é tardio o diagnóstico, por exemplo, de autismo numa criança preta versus uma criança branca.
Porque até a professora na escolinha, quando vê uma criancinha branca, limpa, né? E a preta, ela fica remelenta, ela fica catarrenta. Isso eu já ouvi, porque ela é preta, ela pode ficar sujinha. Então nem nota que às vezes a pessoa tem sinais. Como que você enxerga tudo isso? Quais seriam os nossos caminhos, né? Eu acredito muito na educação. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar de negação, o primeiro passo, assim, né? A gente começar a tomar consciência de parar, como eu falei no início, né? Parar de reproduzir coisas que a gente ouviu e que a gente acreditou, né? Falas, né? E crenças, né? Sobre a questão da diversidade e começar a olhar de verdade para os dados, para os fatos, né? De como que tudo isso que a gente está falando, né? Por que que eu não tenho questionar? Por que que não tem mulheres negras em posição de liderança executiva? Por que que não tem mulheres negras em proporção à população brasileira ocupando os cargos públicos de executivo, né? Por que que é mais fácil, 3,2 vezes mais fácil uma mulher branca se eleger em relação a uma mulher negra, né? Por que que nos últimos 15 anos, de 2013 a 2018, eu tive um aumento de 50 e tantos por cento na violência doméstica para a mulher negra e uma queda de 10% para a mulher branca, né? Por que que a maioria massiva das situações que a gente vê de abuso, de violência policial, a gente está falando sempre de uma pessoa preta? Por que que Marielle Franco foi morta? Será que a cor dela tinha alguma coisa a ver com isso, né? É inaceitável, né, dentro do nosso imaginário, que uma mulher preta ocupe o espaço que ela ocupava, que era um espaço de questionar tudo que está posto, né? Questionar a forma como a população preta é tratada, questionar a desigualdade social, questionar como a gente diferencia o tratamento que é dado para as religiões de matriz africana em relação, em A comparação. destruição de templos, né, dos orixás, o sincretismo que o povo escravizado veio e ele teve que começar a misturar Ogum com São Jorge para poder ter direito à sua leitura de mundo, à sua forma de crer, e essa violência continua, né, que os templos de matrizes africanas, os líderes religiosos não são reconhecidos, então a gente tem pastor, a gente tem padre, mas a gente não pode ter um babalorixá, um pai de santo, eu não sei as designações, porque eles não têm o mesmo status, né? Se eu chego e falo, eu sou um padre, vossa reverendíssima, mas se o cara diz eu sou um babalorixá, ele é menor do que o outro, porque nós não conseguimos reconhecer que existe um lugar de predominância numa diversidade de povo com essas características, com essas origens, né? Com esse racismo estrutural, ele vem desse lugar, né? Que ele foi tirando essas oportunidades, ele primeiro que tira ao povo o conhecimento da sua própria história, né? Você vê o dilema que você encontra quando uma pessoa é adotada. Eu conheço vários que é adotado e chega no momento que ela quer ir atrás da história dela. Como que aquela história perturba ela? Ela quer saber quem é o pai, ela quer saber quem é a mãe, por que ela foi abandonada, né? Você imagina isso num povo que foi retirado do seu continente, veio para cá, né? Para ser escravizado, e todas as leis que não deram oportunidade. Quando a gente trouxe imigração italiana para o Brasil, europeia, a gente distribuiu terra. A gente deu facilidade de compra de terra, mas para o africano liberto, ele não tinha acesso a comprar, ele não lhe foi permitido, ele não tinha crédito. Então a gente deu terra para europeu e não deu terra para aquele povo que ajudou a gente a chegar até aqui. Depois a gente fez a lei em 40 e pouco, se não me engano, da vadiagem. Quem era o vadio, né? Você lembra? Eu sou bem mais velha que você. Eu me lembro que 10 horas da noite, se estivesse na rua andando à toa, tu era preso por vadiagem. Você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Quem era preto? Quem era preso por vadiagem? Quem estava vagando à noite sem casa, sem trabalho? Era o preto.
Então, como é que a gente agora pode falar, gente, de... Nossa, eu assim, eu fico estarrecida das pessoas não enxergarem isso, né, Cacá? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, assim, eu gosto de olhar as coisas de um ponto de vista bem otimista. Eu acho que a gente está vivendo um Amém. momento muito maravilhoso nesse sentido, sabe? Apesar do preço que estamos pagando para viver esse momento, né? Poderia, obviamente, né, ser mais leve, não, a gente poderia há uma infinita de possibilidades, né? Potencial infinito de possibilidades, mas a gente escolheu esse caminho, é o que temos, e aí a gente faz o caso com a realidade. Mas eu penso que esse momento que a gente está vivendo, apesar do alto custo, né? Principalmente para as pessoas e familiares de pessoas pretas que perderam, né, seus entes queridos em alguma situação de violência racial, eu acho que é o primeiro momento que a gente está começando olhar para nossa para nossa verdade, tirando os véus, sabe? Tirando os véus de ilusão. Então eu vejo isso como positivo, porque eu acho que a gente Muito. Eu acho que as tentou se máscaras enganar caíram, durante né? muito tempo, né? A gente tentou se enganar A gente durante saiu muito do armário e as máscaras caíram. Tá aí, tá escancarado as vísceras a olhos vistos, né? Cacá, para a gente ser um pouco mais propositor, como você vê o papel do branco na luta antirracista? Porque também uma outra coisa que me chama a atenção é que a declaração de que existe racismo no Brasil é feito por 90% da nossa população. Mas quando se pergunta se você é racista, mais de 85% se declaram, não, eu não sou racista. Eu cheguei à conclusão que eu sou racista. Né? Eu sou racista porque se eu não tenho olho para ver nada disso e eu, de uma certa forma, compactuo com tudo isso que está aí, eu sou racista. Né? Então, o que, que uma pessoa branca pode fazer na política de equidade? Quais seriam as políticas afirmativas? Quais são as propostas para a gente sair dessa situação? O que, que você vê na sua luta, no seu trabalho junto às mulheres negras? Como você vê isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer, e aí acho que são todas as pessoas, porque tem muitas pessoas pretas, pardas, né, que são 56% de negros, que ainda não conseguem ter essa clareza da importância de você ser antirracista, né? E que é você ser antirracista? É você ter uma ação proativa no sentido de você colaborar para o fim do racismo, né? Tem uma frase muito famosa da Angela Davis, que é uma ativista americana, e que ela fala: em uma sociedade que é estruturalmente racista, não basta você não ser racista, é preciso que você seja antirracista. Porque o que é uma sociedade estruturalmente racista? É uma sociedade que foi construída a partir desse pensamento de que existe uma raça que é superior à outra, de que existe espaço determinado para cada tipo de pessoa. Então, se você é uma mulher negra, numa sociedade que é estruturalmente racista, você não vai estar ocupando uma posição de uma liderança executiva, você não vai estar ocupando a posição de uma liderança num cargo executivo na política, por exemplo. Esse lugar não é para você. O lugar para você é o lugar de faxineira, de Mais quando serviçal, né? muito, quando Posições mais muito baixas, você né? tem acesso a você ser uma enfermeira, médica não, enfermeira você pode, né? Então, eu acho que a gente começar primeiro passo, né, para a gente ser antirracista, é a gente começar a nos questionar. Cada pequena atitude nossa, a gente precisa estar consciente de como que eu estou contribuindo ou para o fim dessa situação ou para a manutenção dela. Eu vou te trazer um exemplo muito claro do que aconteceu comigo no início da pandemia. Quando a gente iniciou essa situação de isolamento social, eu morava em São Paulo
tinha uma diarista que me ajudava, que fazia, né, a organização da minha casa uma vez por semana. E eu dispensei ela do trabalho, né, para que ela pudesse também ficar isolada e continuei pagando a diária dela. Até aí, né, maravilhosa, linda, né? Tô fazendo o meu papel de pessoa privilegiada, né, de continuar pagando a diária da minha ajudante, sem ela precisar se colocar em risco e trabalhar e tal. Passados 3 semanas, eu sou um zero à esquerda com trabalhos domésticos. Não tenho muitas habilidades, né? Passadas 3 semanas, falei, a coisa não vai melhorar, preciso dar um jeito nessa casa. E aí eu fui limpar a minha casa. Eu tentei limpar o meu banheiro e tentei limpar a minha cozinha. Eu fiquei em 3 horas de trabalho, eu fiquei acabada, destruída, e assim, eu não fiz 1/10 do trabalho que ela fazia para mim. E aí eu parei para pensar, falei, caramba, olha a loucura que é isso. Eu pagava uma diária para ela de R$ 160. Que é o que quando você paga para uma diarista para limpar um apartamento de 2 quartos em São Paulo? R$ 150, R$ 160. É uma média, né? Que todo mundo paga. E eu falei, cara, quando eu vou fazer o meu trabalho, que é um processo de coaching, que é um atendimento terapêutico, que é um programa de mentoria, a minha hora de trabalho é no mínimo R$ 300. A minha hora de trabalho. Eu fui tentar Uma fazer o hora, né? trabalho dela, eu fui tentar fazer o trabalho dela, que eu pagava R$ 160 a diária, e eu em 3 horas fiquei destruída, não dei conta de fazer nem 1/10 do trabalho que ela fazia. E aí, o que eu percebi? Que eu estava ali reproduzindo o papel do senhor de escravos. Porque essa nossa mentalidade, né, que existe aqui no Brasil, de que esse trabalho doméstico, ele não deve ser valorizado, ele não merece ser valorizado, ele não merece ser bem remunerado, é uma lógica que é um efeito de uma causa, né? Todo efeito tem uma causa, e a causa desse efeito é o nosso histórico escravocrata. Porque esse trabalho era feito de graça lá atrás para quem tinha para quem adquiria, né? Porque nós éramos considerados objetos, posse, né? Que tinha um Semoventes, né? escravo doméstico, né? Exatamente. Então, eu reproduzia esse papel. Então, eu era um agente, eu me dei conta de que eu era agente Sim, de sim, manutenção dessa condição. sim, Porque essa sim. mulher acordava às 5 horas da manhã, pegava 3 horas de condução para chegar na minha casa no Paraíso às 8 horas da manhã, trabalhava das 8 da manhã, limpando todo o meu apartamento, passando a minha roupa até umas 2, 3 horas da tarde, depois pegava mais 3 horas de condução para chegar na casa dela. Para E ganhar pagava uma cento e diária de setenta reais o 160 dia, reais sendo que e você num atendimento, é 3 metade atendimentos é no meia dia, hora do meu exatamente. trabalho, entendeu? Então, e o Greg, daquele Greg News, fala sobre isso. Ele diz assim: nunca se vendeu tanto equipamento Geister, né? Que fala porque as donas de casa passaram a ter que limpar. Então, aí você vai e compra o melhor aspirador, você compra o melhor liquidificador, você compra o esfregão, você compra o produto X14 lá, que quando é a sua ajudante, você quer que ela tire no sabão de coco, né? Que ela esfregue a mão dela na Cândida, mas quando é a sua própria mão, aí todos os artistas postando, tô acabado, minha mão tá destruída. Ele falou muito sobre isso, eu fiquei com muita vergonha, deu muita vergonha também, porque eu fui lavar meu próprio banheiro, né? E eu falei, o que é uma pessoa que não lava o próprio lugar onde ela suja, né? Ela tem quem faça isso para ela, né? E agora os meus Então, próprios eu filhos vou te já... falar, eu não vejo problema nisso. Eu só acho que Não, o problema é a questão da gente a não valorizar. desvalorização. Exatamente, a Porque desvalorização. Por que tem que esse gente que trabalho adora vale fazer esse menos, né? trabalho. Tem gente que adora Sim, fazer esse trabalho. E, aliás, tem muita gente que gosta de fazer esse trabalho e vai trabalhar em escritório porque precisa ganhar dinheiro. Sabe? Aí sim. vai ser infeliz trabalhando em escritório para pagar os Uhum. boletos. Sendo que adora cuidar de casa, adora organizar, Sim. adora cozinhar. Então, E, será ô que se a gente Cacá, não aprendesse a valorizar esse trabalho, é eu não muita poderia dar desigualdade, mais né?
Exatamente. Muita Menos desigualdade de desigualdade. renda, né? Muita desigualdade de renda. Um trabalho acadêmico, mental, ele vale isso aí que você falou. Claro, ninguém está desmerecendo o seu trabalho, mas 3 vezes mais, né? Me fala um pouquinho, e as políticas afirmativas de cota, por exemplo? As pessoas criticam muito. Cota nas faculdades, cota de mulheres nas empresas, cota de políticas, né? Como você vê essa questão das cotas? Então, é interessante a crítica, porque ela é sempre direcionada para esse lugar do racial, né? O incômodo está Uhum. sempre no racial, né? É curioso isso. Só que a gente precisa lembrar que as cotas, elas sempre existiram. O que foram as capitanias hereditárias? Existia uma lei no começo do século passado que oferecia 50% das vagas nos institutos federais de agronomia para filhos de donos de terra. Isso é cota. O que foi eu dar terra para os imigrantes europeus virem para o Brasil? Cota. Então, assim, a cota, ela é um processo, hoje, né? A cota racial hoje, ela é um processo transitório para corrigir uma desigualdade. Que no passado, né, a gente precisa olhar para a história e entender como que a gente chegou aqui. No passado existiam leis que proibiam pessoas negras de ter acesso à educação pública. Proibido. Você não pode se matricular numa escola. Então, qual que vai ser o futuro dos descendentes dessas pessoas que não tinham acesso à educação? Os meus avós paternos eram analfabetos, né? Eu fui a primeira pessoa a entrar numa faculdade na minha família inteira, de todas as gerações, de pai e de mãe. Por outro lado, né, eu e minhas irmãs tivemos acesso a fazer uma faculdade, fizemos a que tinha na época, né? Minha irmã fez faculdade de letras numa faculdade particular, eu fiz faculdade de informática porque era a única pública que tinha na região. A minha irmã caçula teve acesso ao ProUni e fez contábeis, né? Ela já teve, né, acesso a um programa federal, uma ação afirmativa. O meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha, né? Como a gente está vindo nesse processo de desenvolvimento das gerações, estudou, conseguiu estudar o ensino fundamental numa escola particular, fez o ensino médio numa escola pública técnica, entrou na USP para fazer engenharia química. Bisneto de um analfabeto. Mas por quê? Porque a mãe dele já teve acesso à universidade, né? E isso, o meu avô não pôde estudar, porque na época dele era proibido. Então, é muito curto o tempo, né? E a gente não aprende essas coisas na escola, pelo menos na minha E, época não era é, ensinado. E e aí a como gente você não vê consegue isso? fazer É. essa lógica, construir essa lógica. Pô, se lá no passado os seus ancestrais não tinham direito a ter acesso a terras, então não podia construir nada, né? Não podia plantar, não podia construir, não Nunca podia ia ter acesso ser à patrão, né? propriedade. Sempre ia ser empregado, né? Exatamente. Não podia ter acesso à educação, então não podia nem desenvolver uma intelectualidade, né? Uma profissão, uma carreira fora da questão da terra. Hoje, qual que vai ser o resultado dessa geração? Então, se eu não faço essa ação afirmativa, que é a cota, né? Uma ação afirmativa, eu não corrijo essa questão, essa desigualdade que vem de lá de trás, que é histórico, que faz parte da nossa história e que sim, existe uma dívida histórica do Estado. O problema, Lu, é que as pessoas, elas tomam para si, levam para o pessoal. Ah, mas eu nunca fui racista. Ah, mas eu nunca vi diferença. Ah, mas eu não vejo Eu cor. até Ah, mas tenho não sei o amigo quê. preto, né? A frase, Exatamente. eu tenho amigo preto, né? Eu já Não, namorei um olha, moreninho, né? nossa, eu acho lindo. Gente, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é
nós temos um histórico em que foram construídos uma sociedade baseada em política de Estado que excluía essa população de ter acesso a direitos. E agora, quando a gente está falando de dar acesso a direitos para essa população, né, facilitar o acesso a direitos a essa população, é com esse olhar de que Ô, Cacá, e sem contar que a gente tem que tocar na ferida. E a política de esterilização das mulheres negras pobres, que foi a Benedita da Silva que mandou investigar e não caminhou muito, né? Até poucos anos atrás, um médico vai fazer o parto de uma mulher negra pobre, já é o terceiro filho, o que ele faz lá? Amarra as trompas, corta, esteriliza, na porrada. Você é pobre, você é preta, você está cheio de filho, desde que o Estado decide se você pode ou não ter filho. Né? E todo mundo acha que tudo bem, porque já que é pobre e já que já tem três, né? Por que você vai decidir? Agora, você consegue imaginar isso com uma branca? Então, a esterilização das mulheres pobres, é a morte dos jovens negros. Nós estamos exterminando os jovens negros com a ação da polícia nos morros, na abordagem que ele faz. No outro dia, minha filha contando que estava num grupo de amigos e um colega negro disse assim: tu nunca tomou uma dura da polícia, para o colega branco, né? Você nunca foi parado na rua pela polícia para olhar tua mochila? E o branco: não, eu cheguei nessa idade e eu nunca fui abordado pela polícia na rua. É a objetificação do corpo da mulher negra. Como é que é isso, Cacá? Esse lugar de que a mulher negra ela é gostosona, ela é boazuda, né? E ela serve para o sexo, mas não para você ter um relacionamento, de você apresentar essa mulher para sua família, né? Então, a gente tem muitos estudos que falam sobre a questão da solidão da mulher negra, que vem justamente desse lugar. Aliás, eu estou assistindo aquela série Coisa Mais Linda, né, que passa entre a década de 50 e 60, e teve um relacionamento interracial ali, né, de uma das personagens principais, quando trabalhou na casa do pai da filha, né? Teve um relacionamento com ele, teve uma filha com ele, e a família não aceitou aquele relacionamento e mandou ele para fora do país, né? Mandou o cara para fora do país e demitiu a mulher, né? E apagou aquilo da sua história. Então, é isso, né? Você vê uma mulher negra e você achar que ela é passista de escola de samba, que ela arrasa Faz na dança, programa. que faz programa, ou que é empregada doméstica, né? E Agora vamos dar uma misturada. Você imagina se você é uma trans negra, uma trans pobre negra, uma trans pobre negra nordestina, uma trans pobre negra de periferia. Como é que a coisa pode ficar muito pior, né? Então eu acho que nós temos que abrir as nossas mentes e o nosso coração para acolher de verdade essa narrativa. Esse discurso pasteurizado, branco, heterossexual, classe média de cidade de litoral, ele não é a realidade do Brasil. O Brasil é um país com peculiaridades, e quando a gente fala da igualdade, nós não estamos dizendo que somos iguais, nós não somos iguais, só como seres humanos. Nós temos vidas diferentes, partimos de lugares de fala e de experiências diferentes, e isso tem que ser aceito. Essa mentalidade ainda por cima inconstitucional, de que o nosso país, que sempre foi um lugar democrático e laico, sempre foi não, sempre se disse, né? Democrático e laico, agora tem uma forma de governo que, além de querer afetar a nossa democracia, ainda também quer impor uma questão religiosa, né? Desqualificando, desmerecendo as matrizes africanas, as
religiões de matrizes africanas que construíram esse país, né? Assim como a gente faz com indígena. Pena que eu não conheço nenhum indígena para ter convidado para minha live, né? A gente tem alguns minutos ainda, queria ver se as pessoas querem fazer alguma pergunta, vários comentários aqui, a Suzy também está estarrecida aqui com uma aula, né? Precisamos de mais e mais conteúdos, temos muito que aprender. A Deise dizendo, precisamos conhecer a história para mudar o presente. A Vida, Célia, me fugiu o nome aqui, dizendo que ela é uma mulher negra namorando um branco e no começo do relacionamento o namorado também não reconhecia esse lugar, é sempre uma coisa de mimimi, né? Uma coisa de exagero, né? A Djamila fala isso da objetificação dos corpos, não só da malemolência que se atribuiu à negra, mas com que direito tocam nos nossos corpos as mulheres, né? Nesse ponto eu também vejo, né? Essa coisa da gente ter que se vestir adequadamente para não ser estuprada, né? Não ter que ter dado motivo para o moço ter pulado a cerca com você. Então, quer dizer, o homem é casado, ele arranja uma amante, e se essa amante, então, for preta, piorou, porque aí ela é que é safada, porque se envolveu com um homem branco, né? Então, isso tudo é racismo, gente. Isso tudo é de um lugar de fala de não reconhecer o direito e a herança que o outro tem, né? Que esse país foi construído em cima de braços negros, foi construído em cima do suor e da morte de negros e de indígenas e também de nordestinos, né? E que esse lugar do nosso privilégio é que precisa ser questionado, não no sentido de que a gente deixe de ter o privilégio, mas que esse privilégio também possa ser acessado por outros povos que também nos caracterizam, né? Muito obrigada. E eu praticaria aqui o Ho'oponopono, né? Dizendo para você, sinto muito, me perdoe, né? Eu sou grata, te amo e sou grata, mas acho que isso é pouco. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa mais forte. Qual a sua proposta? Como é que está isso lá no seu grupo de trabalho? Tem espaço? Como é que a gente faz se a gente quiser se enfronhar nesses movimentos? Qual a dica que você dá para a gente, Cacá? Então, eu atuo, né, no Grupo Mulheres do Brasil. Então, para as mulheres que estão assistindo a gente, né, que queiram contribuir, nós temos um Comitê de Igualdade Racial, que a gente atua para formar, né, contribuir na formação de mulheres negras para que elas se sintam mais preparadas para assumir postos de liderança executiva no mercado corporativo e em outros setores da sociedade. Essa é a nossa proposta lá no Comitê de Igualdade Racial. Então, para se tornar voluntária, você se torna uma mulher do Brasil acessando o grupo mulheresdobrasil.org.br, se inscreve, se cadastra, e a gente tem uma rede social interna que eu sei que às vezes é desafiador se encontrar lá, porque tem muita informação, né? Você outro dia até me falou isso. Mas aí eu só me chamar. Tô bem perdida lá. Tô Mas bem aí perdida. a gente inclui, porque a gente acaba atuando muito nos grupos do WhatsApp, né? E fazendo agora com essa questão da pandemia, fazendo as nossas reuniões online. Então a gente acaba fazendo as reuniões e Então depois combinando você me as inclui lá datas. porque eu tô sobrando, eu só fico sabendo quando alguém comenta, eu tô por fora, dancei. E uma coisa, né? Como é que a gente faz para ter outras leituras, né? Porque eu percebo isso, falta autor negro, falta a obra do negro, falta o negro na poesia, na música, no rádio, no cinema. E no outro dia ouvindo o Angu de Grilo, né? A Flávia, a filha da Flávia, me fugiu o nome dela, ela dizendo assim, se eu passo num programa tipo Roda Viva da Vida e olho lá, só tem bancada branca falando para branco, eu já nem olho, né? Eu passo na loja, só tem vendedor branco, eu já nem olho, né? Eu não me sinto representada, logo eu não consumo. Então, gente, como é que as organizações, inclusive por inteligência, precisa estar incluindo, né, essa questão? Porque o olhar é diferente, o corpo é diferente, os hábitos são diferentes, o consumo é diferente e eles estão conscientes. Como é que a gente faz para consumir conteúdo que fomente a cultura afro, né? As questões negras? O que você sugere para a gente? Hoje em dia, a nossa vida é tão fácil, né? E a gente acaba se enfiando nas nossas bolhas
e não se permitindo ver além do que está na nossa bolha, né? Imagina como seria se a gente estivesse fazendo essa conversa numa rádio nos anos 60. Como Nossa, que eu ia falar para a pessoa pesquisar sobre autores negros, procurar autores negros, né? Hoje, se você der um Google e colocar lá autoras negras, né, lista de autores negros, livros indicados de autores negros, você tem em milissegundos a informação de ideia de livro para você ler a vida inteira, de opção de livro para você ler a vida inteira. Mas, assim, se for muito desafiador você dar um Google, né? Tem vários programas que estão acontecendo recentemente que as pessoas estão fazendo indicação. Então, por exemplo, na semana passada mesmo, teve o Roda Viva com o professor Silvio Almeida, e ele indicou vários livros para a gente ler e que são clássicos, né? Se você colocar lá também um evento que teve, organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, está no YouTube do grupo, que se chama Vozes que Conectam, que aconteceu há 2 semanas com a pesquisadora Lia Weiner e com a escritora Joyce Bert. Foi uma aula sobre a questão do racismo, sobre como ser antirracista. Então, tá lá no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Tá acontecendo lives incríveis, magníficas, maravilhosas todo sobre dia. esse tema, né? Então, a gente não, o que não falta é conteúdo, é material, é fonte. Se você olhar a lista, acho que é na semana passada, dos 20 livros mais lidos da Veja, da categoria não ficção, se eu não me engano, mais de 10 livros são de autores negros. Né? Se você escrever lá no Google feminismo negro, livros feminismo negro, você vai ter uma lista maravilhosa de autoras falando sobre o que é o feminismo negro, por que tem diferença, né? Quando a gente está A falando Lu de Porto, feminismo, que a gente tem que é. trazer a questão da interseccionalidade da raça, por que a mulher negra ela sofre mais opressão que a mulher branca, né? Porque a gente está falando dessa questão de machismo estrutural e racismo estrutural. E como você falou, se for uma mulher que é LGBTQI, ela vai ter mais opressão. Se for uma mulher que tá fora, né, do que é considerado um padrão de beleza e saúde, de corpo, né, ela vai sofrer mais opressão ainda, porque as mulheres até hoje, elas ainda são medidas e avaliadas pela sua aparência física. Então, enquanto a gente viver num mundo que é machista, a gente ainda tem mais essa opressão em cima dos corpos das mulheres. Então, eu acho que assim, a gente se questionar. Acho que o primeiro passo é isso, a gente se questionar, né? Que eu estou fazendo para ser a mudança que eu desejo ver no mundo? Se eu não acho que o racismo... Tem um vídeo maravilhoso de uma palestrante Falta americana que eu dois não sei o nome minutos. dela. Eu vi aqui, 19:1, que é uma palestrante branca que está num auditório só com pessoas brancas. Esse vídeo está muito viralizado. Que ela pergunta nos Estados Unidos: quem aqui gostaria de ser tratado como uma pessoa negra é tratada na nossa sociedade e fica de pé? Ninguém fica de pé. E aí ela repete a pergunta: vocês não entenderam? Quem aqui gostaria de ser tratado como uma pessoa negra tratada nesse país, fica de pé. E ninguém fica de pé. Um silêncio no auditório. E aí ela responde: então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão entendendo que a forma como nós permitimos que essas pessoas sejam tratadas não é legal. Vocês não querem ser tratados como eles são tratados. Por que você permite que isso aconteça? Cacá, um grande beijo. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho que pensar. Eu vou precisar lidar com tudo isso. Está sendo muito desafiador para mim. Eu te agradeço imensamente. Conta comigo, me bota lá no grupo porque eu estou batendo cabeça, tá? Um beijo. Gente, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tchau. Amanhã tem mais, hein? Obrigada, querida. Tchau, Fica até bem. mais. Tchau.